Eis aqui, meus irmãos, uma leitura emocionante esta. São palavras poéticas, palavras profundas, esta do livro de Jó. Vale a pena a gente meditar versículo por versículo. Escute. Veja uma queixa de Jó. Repare direitinho se essa não é a queixa que pode ser a minha, a sua, diante dos problemas, diante dos reveses da vida. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como os dias de um mercenário? Ou seja, a vida humana não é um constante combate? A vida humana não é uma luta para a gente vencer, para superar as dificuldades, para manter a nossa dignidade, a nossa hombridade, uma luta para não atravessar no samba da vida? Pois bem, é uma luta a vida do homem sobre a terra. Os dias do homem, diz aqui o livro de Jó, são como os dias de um mercenário, ou seja, são dias contados. São dias que, como a diária de um mercenário, tem começo, meio e fim. Não somos eternos. Não viveremos aqui para sempre. E o livro de Jó diz ainda, como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho meses de decepção e couberam-me noites de sofrimento. Quem não sofre nesta vida? Quem nesta vida não tem situações, não tem regiões da sua vida que são frustradas? Quem de nós não já chorou no travesseiro? Quem de nós não já experimentou o peso do fracasso, da derrota? Quem de nós? Pois bem, e Jó diz, se me deito, penso, quando vou me levantar? E ao amanhecer, espero a tarde para dormir novamente, e me encho de sofrimentos até ao anoitecer. Parece trágico, não é? Parece bem negativo, não parece? Mas não é isto. Aqui, a palavra de Deus quer mostrar a fragilidade, a fugacidade da vida. Hoje, com tanto de tecnologia, com tanto de distração, de eventos em época e fora de época, de viagens turísticas, de meios de comunicação, de tanta coisa, a gente corre o risco de esquecer que nós somos frágeis. Nós corremos o risco de esquecer de assumir que eu não sou eterno, que eu vou passando. A gente corre o risco de esquecer que a gente não pode tudo, que o homem é somente um peregrino sobre a terra. Olha o que diz o livro de Jó. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. É isto. Quantos anos a gente vive? Passam tão depressa, tão depressa. Então, o que a palavra de Deus hoje nos pede? Aquilo a que a palavra de Deus hoje convida a mim e a você é primeiramente isto. Reconhece, ó homem, que tu és limitado. Reconhece, ó homem, que tu não podes tudo. Reconhece, ó homem, que tudo passa, que a tua vida também passa. Reconhece, não fujas não. Não metas a cabeça na areia, no buraco como um avestruz. Reconhece que na tua vida há dor, há fracasso, há sofrimento, há frustrações. Reconhece isto. Mas você pode dizer, mas eu reconhecer isso, eu vou me entristecer. Eu reconhecer isso, eu vou me deprimir. Eu estou me considerando um derrotado. Não, não, não. Porque aqui vem a segunda coisa da palavra de Deus hoje. Jó reconhece tudo isto, mas reconhece isto diante de Deus. Olhe como termina a leitura primeira da missa de hoje. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro
e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Aqui há uma coisa muito importante. Jó reconhece a fragilidade da vida. Jó reconhece que a vida do homem é uma luta incerta. Mas Jó sabe que existe um Deus que nos ama, um Deus que toma a nossa vida nas mãos, um Deus que recolhe no seu odre as nossas lágrimas, um Deus que anota no seu livro os nossos passos, um Deus para quem nós somos importantes. Então, diante de Deus, a gente reconhece a nossa fragilidade, mas também diante de Deus, a gente se abandona em paz nas mãos dele. Aqui está a sabedoria. Aqui está a verdade da vida. Olha o mundo atual. A gente quer esconder, a nossa cultura atual, viu, meu irmão, quer esconder as mazelas da vida. Todo mundo maquiado, todo mundo feliz, no barulho, no ativismo, nos divertimentos, como se não existisse a dor, como se não existisse a solidão, o fracasso, a morte. Então, viver uma euforia, mascarando as limitações, os sofrimentos da vida, é viver numa mentira. É importante que a gente veja a beleza da vida, que a gente aproveite a beleza da vida, mas é importante também que a gente compreenda que a vida passa, que a vida tem suas limitações, que nós não podemos tudo. Vejam, eu tenho 48 anos de idade. Vou para os 49 e eu já fico pensando, meu Deus, já vivi mais da metade da minha vida, provavelmente. Veja, vou passando, vou caminhando para o destino de todo o ser humano, que é sair deste mundo pela morte. Está aí. Não adianta eu mascarar, não adianta eu fazer de conta que não vou morrer. Eu olho minhas mãos, a pele começa a enrugar, já que não tenho mais a força que tinha quando era jovenzinho. E que vou fazer? Vou fazer o que Jó fez. Olhar a minha vida, olhar minha alegria e minha tristeza, minha vitória e meu fracasso, minha dor e minha felicidade. Olhar tudo isso diante de Deus e dizer, Senhor, eu vim de Ti, eu vou para Ti. Ajuda-me a viver a minha vida na Tua presença. Eis aqui o sentido da palavra de Deus hoje. Essa palavra de Deus prepara o Evangelho, que vai mostrar Jesus curando os doentes, curando a sogra de Pedro com febre. É Jesus que cura a humanidade. Cura não no sentido de resolver nossos problemas, mas cura no sentido de nos dar a paz da sua presença, a graça da sua salvação. Observe como termina hoje o livro de Jó. Lembra-te, Senhor, de que minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Aqui Jó ainda não sabia que existia a ressurreição, ainda não conhecia Jesus, mas nós sabemos. É verdade, Senhor, a minha vida é como um sopro, mas eu vim de Ti e volto para Ti. Vou passando e depois da morte não é o nada, não é uma noite eterna, não é um vazio sem fim, não é o absurdo que me esperam. És Tu, Senhor, que me esperas. Tu, meu Jesus, Tu, meu Salvador, meu Redentor. Tu que te fizeste carne, te fizeste frágil como a erva que passa, para me dar a salvação, para me dar a eternidade. Está aí. Isto é viver na sabedoria. Eu saber da beleza da vida, eu saber que devo lutar para ser feliz, que devo procurar resolver meus problemas, eu ter uma visão positiva da vida, saber que com a graça de Deus eu devo e posso lutar, mas por outro lado saber que eu sou limitado, frágil, saber que a vida humana não é segura, eu não posso garantir que domingo que vem estarei vivo com vocês. Você que está me ouvindo, meu querido irmão, minha querida irmã, não pode garantir que estará vivo. Lembra-te, Senhor, que a minha vida é quase nada. Mas diante de Ti, Senhor, seja a minha grandeza, seja a minha fragilidade, eu as vivo em paz.
Meus dons, minha grandeza, não me ensoberbece, porque tudo é teu, e diante de ti eu sou tão pequeno. E minhas fraquezas e minhas lutas não me deprimem, porque eu sei que tudo está nas tuas mãos, que eu não estou só, que tu vês o meu sofrimento. Minha vida passa depressa como a lançadeira do tear, que é rápida, mas a minha esperança és tu, Senhor. Eu te amo, eu espero em ti. Vamos agora escutar o salmo da missa de hoje, que vai nos convidar a louvar o Senhor. E por quê? Porque o Senhor reconstrói a nossa vida, como reconstruiu Jerusalém. Porque o Senhor pode juntar os cacos do nosso coração, como juntou os dispersos de Jacó. Sim, o Senhor conforta os corações despedaçados. É o Senhor que enfaixa as nossas feridas. O Senhor é tão grande, mas Ele é o amparo dos humildes. Vamos nos abandonar nas mãos de Deus. Olha aí, nós estamos ouvindo nesses primeiros domingos do tempo comum, trechos da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo aqui nos diz umas coisas bonitas. Primeiro, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, de orgulho, mas é uma necessidade. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Por que é, hein, que pregar o Evangelho para Paulo é uma necessidade? Tenta imaginar. Eu vou dizer por quê. É uma necessidade de amor. Quando eu amo de verdade alguém, eu sinto necessidade de falar desse alguém. Quando eu amo de verdade alguma coisa, meu trabalho, minha empresa, minha repartição, eu sinto necessidade de falar deste trabalho. Então, quando eu amo, quando uma experiência é verdadeiramente profunda na minha vida, eu sinto necessidade de falar dela, de partilhá-la com outros. Paulo tem dentro de si este fogo que o leva a evangelizar, porque de verdade ele conheceu Jesus na sua vida. Ele amou Jesus na sua vida. Se você nunca sente a necessidade de testemunhar Jesus, se você nunca falou de Jesus com amor para outros, é porque, na verdade, meu querido irmão, você nunca fez uma experiência profunda, verdadeira de Jesus. Então, esta é a primeira coisa que esta leitura nos diz. Evangelizar não é para chatear os outros. Evangelizar não é fazer marketing de Cristo como se faz marketing de um produto qualquer. Evangelizar é partilhar uma paixão. Evangelizar é falar de alguém que mudou nossa vida, que se tornou para nós o tesouro escondido, a pérola de grande valor. Ai de mim se eu não evangelizar. Um padre que seja amigo de Jesus sente necessidade de em tudo transparecer Jesus. Um pai de família, uma mãe de família, um jovem, um ancião que amem, que experimentarem Jesus nas suas vidas, sentem necessidade de testemunhá-lo, de falar dele. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Uma segunda coisa, São Paulo diz que ele prega o Evangelho não porque ele quer, mas por um encargo que ele recebeu de Deus. Ele diz: não sou pregador por iniciativa própria. Trata-se de um encargo que me foi confiado. Sim. E todos nós cristãos temos o encargo de testemunhar Jesus. Todo batizado e crismado tem esta missão, recebida no batismo e, sobretudo, na crisma, de ser testemunhas de Jesus. É por isso que na crisma, no óleo da crisma, e quando o bispo impõe a mão direita na nossa cabeça, traçando o sinal da cruz com o óleo na testa, nós recebemos o Espírito Santo como força para testemunhar Jesus. Então, nós somos chamados e enviados pelo Senhor como testemunhas suas. Você também é chamado. Você também é enviado. Agora, existe na igreja aqueles que, pelo sacramento da ordem, os bispos e seus auxiliares, os padres e diáconos, têm um encargo todo especial de pregar o Evangelho.
Se a igreja toda é um povo de testemunhas de Cristo, o bispo, o padre e o diácono deve testemunhar o Cristo e animar a fé em Cristo dos seus irmãos de igreja e levar essa fé de modo especial para o mundo. Então, eu como bispo, os padres, os diáconos podem dizer: eu não exerço esta função de pregador por iniciativa própria. Trata-se de um encargo que me foi confiado. Veja. E qual é o meu salário? Pergunta São Paulo. Qual é o salário que eu recebo por pregar o evangelho? Ele diz: o salário que eu recebo é pregar. Que coisa bonita. O salário que eu quero é a alegria de pregar. É verdade que aqueles que pregam o evangelho, eu já comentei isso aqui, têm o direito de viver economicamente do evangelho. Não no sentido de enriquecer, não é verdade? Não no sentido de fazer da pregação um meio de vida, um negócio. Não, mas eu sou pregador do evangelho por causa de Cristo e para pregar o evangelho. Agora, é lícito que a comunidade proveja os modos de minha sobrevivência. Isso a Escritura diz várias vezes. Mas a grande recompensa do pregador do evangelho não é dinheiro. Não é. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não seria bispo, meus irmãos, não seria padre. Eu teria seguido a profissão, o rumo dos meus irmãos, que ganham dinheiro na profissão deles. Né? Mas a minha profissão não é para ganhar dinheiro. A minha, que não é também profissão, é uma vocação, é um chamado do Senhor. A grande alegria que eu sinto como padre, como bispo, é poder pregar. Já é o pagamento. É poder falar de Jesus. É poder transformar a vida das pessoas com a graça do Senhor. É o que São Paulo diz. Esse é o meu salário. E uma terceira coisa, aquele que prega o evangelho, aquele que anuncia Jesus, deve se fazer servo, como Jesus foi servo. Por isso São Paulo diz: embora livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível para Cristo. Me fiz com os fracos, fraco, para ganhar os fracos. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns, por causa do evangelho. Pelo evangelho eu faço tudo, para ter parte nele. Está aí. Então, o pregador do evangelho, aquele que quer levar Jesus aos outros, deve ter uma atitude de servo. Tentar ganhar os outros para Cristo. Não é marketing não, viu? Não é preocupação com o número de fiéis. Não é isso não. É ganhar os outros para Cristo. Sabendo que o maior presente que eu posso dar ao meu irmão é a fé em Jesus. Deixa eu perguntar a você. Você testemunha Jesus diante dos outros? Você prega o evangelho para outros, num conselho, numa palavra boa, numa atitude, falando mesmo no nome do Senhor Jesus? Então, eu até posso lhe dizer, meu irmão, já disse isso aqui algumas vezes, é uma palavra dura que eu vou dizer, mas se você nunca trouxe ninguém para Cristo, se você nunca fez alguém voltar a se aproximar de Cristo na sua vida, então talvez a sua fé seja fria, o seu amor seja morno. Porque quando a gente ama de verdade, a gente diz como os apóstolos disseram nos Atos dos Apóstolos: nós não podemos deixar de falar naquilo que vimos e ouvimos. Está aqui, nós estamos no iniciozinho do ministério de Jesus, tal como São Marcos nos coloca no evangelho dele. Jesus chega a Cafarnaum, né, e vai para a casa de Simão e André. Olha aqui uma coisa interessante. Simão, que é Simão Pedro, viu? E André são irmãos, mas moram juntos. Moram em Cafarnaum. Era assim que os pobres viviam na Terra Santa. Moravam juntos. Era como se fossem pequenas casas com um terreiro só, para você entender, um quintal só. Nesse quintal, nesse terreiro, se colocava o poço d'água, ou a jarra d'água, se colocava a mó do moinho, um pequeno moinho para moer o trigo, a cevada. Ali também tinha o lugar onde as mulheres se sentavam nas esteiras para costurar. Então, era uma casa só praticamente. Todos os irmãos moravam juntos, chamavam-se irmãos. Por isso os irmãos de Jesus são os parentes. Moram na mesma casa praticamente.
Não são costumes nossos, aqueles da Terra Santa. São diferentes. E comer? Comia todo mundo no terreiro. Comia todo mundo junto. Então não era a família só o pai, a mãe e os filhos, como hoje. Mas os irmãos, com suas cunhadas, com seus sobrinhos. Era assim. Então Jesus vai à casa de Simão, Pedro e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Essa sogra de Simão aqui simboliza a humanidade toda. A humanidade doente, febril, como o livro de Jó mostrou na primeira leitura. E o que Jesus faz com essa humanidade? O que Jesus veio fazer neste mundo? Por que se fez homem? Olha aqui. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. E então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Está aí. Jesus, celebramos o Natal dele há pouco tempo atrás. Jesus aproximou-se de nós, como se aproximou da sogra de Pedro. Jesus veio segurar a mão da humanidade doente, como segurou a mão da sogra de Pedro. Jesus veio nos levantar, nos curar da febre do pecado. Mas para quê? Para que a gente faça como a sogra de Pedro começou a servi-los. Então, que nosso Senhor nos cure. Você, pelo batismo, já recebeu o perdão dos pecados para viver uma vida nova, uma vida de serviço ao Senhor. Ser livre de verdade não é viver como se quer. Ser livre de verdade é ser livre para servir ao Senhor. Olhe lá no livro do Êxodo. Deus manda Moisés e Arão ao faraó. E eles dizem ao rei do Egito, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Está vendo? Deixa o meu povo livre. Mas para quê? Para prestar-me um culto no deserto. Para celebrar-me uma liturgia no deserto. Livre de verdade não é livre para fazer o que quer. Livre de verdade é aquele que procura realmente fazer da sua vida um serviço ao Senhor. Foi para isso que Jesus veio, para curar nossos pecados, para consolar nossas tristezas, para ser nosso companheiro de caminho, para nas solidões da vida, nos momentos de depressão, Ele poder nos dizer, coragem, levanta-te, eu conheço a tua situação, eu me fiz homem, me fiz humano, eu vivi o que tu vives. Pois bem, olhe no evangelho de hoje. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa onde ele estava. E Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Está aí. Foi isto que Jesus nos veio fazer, nos libertar, nos dar a paz, dar um sentido à nossa vida. Na primeira leitura de hoje, no livro de Jó, já comentei, 2 frases de Jó mostram assim uma tristeza. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. Sem esperança. Você, cristão, não pode dizer isso. Você conhece Jesus. Meus dias, Senhor, se consomem, mas se consomem diante de Ti, meu Jesus. Minha vida, meus dias vão para Ti. E aquela outra frase, lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Não, Senhor, meus dias são um sopro, mas caminham para Ti. Em Ti está a minha felicidade, Senhor Jesus. Então vejam como é bonito. O grito de Jó, na primeira leitura, é respondido em Jesus, no Evangelho. Depois uma coisa interessante. De manhãzinha, depois daquele dia de cura, Jesus sai de Cafarnaum, vai para um lugar deserto para rezar. Interessante, não é? Jesus, o tempo todinho na oração, procura estar diante do Pai. Procura a vontade do Pai. Porque só assim as suas obras serão transparência do reino do Pai. Olha, a igreja existe
para falar de Deus, para falar do Pai. A igreja existe para dar Jesus, que é o caminho para o Pai. A igreja existe para nos ungir com o Espírito de Jesus. E recebendo o Espírito, estejamos unidos a Jesus. E com Ele e por Ele, cheguemos ao Pai. Então Jesus, veja, não cai no ativismo. Jesus vai rezar. O teu Deus rezou, viu? O teu Salvador rezou. E tu não queres rezar. Tu pensas que não precisas rezar. Vigiai, orai. E aí chegam os discípulos. Olha o que eles dizem. Senhor, todos te procuram. E querem levar novamente Jesus para Cafarnaum, para fazer mais milagre. Veja, ele curou a sogra de Pedro. Antes tinha curado um endemoniado na sinagoga. Foi domingo passado. Lembra? Eu até falei sobre exorcismo, sobre essas coisas. Veja, curou no fim do dia um monte de pessoas. Está vendo? Sucesso total. Querem trazê-lo de volta para Cafarnaum. Jesus não volta mais. Olha o que ele diz. Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus não forma fã-clube. Jesus não é um milagreiro. Jesus não é curandeiro. Jesus não diz, me siga e vocês vão ter emprego. Me sigam e vocês vão ter a carteira assinada. Me sigam e vocês vão ganhar carro. Me sigam e vocês vão conseguir resolver os problemas. Isso nunca foi evangelho. Nunca. Hoje tem uns que, em nome do evangelho, fazem isso. Com Bíblia debaixo do braço. Picaretagem pura. Enganando, desvirtuando o evangelho de Cristo. Um dia vão responder gravemente diante do tribunal de Deus. Que não se deixe enganar, que é a verdade. O que nosso Senhor, veja, veio ao mundo não foi para fazer milagres. Foi para nos dar a paz do reino de Deus. Agora, é claro, os milagres que ele fazia, quando achava que era conveniente, era para mostrar a presença desse reino. Vamos voltar para Cafarnaum. Todo mundo está te esperando. Não, não. Vamos pelas aldeias da redondeza. Foi para isto que eu saí do Pai. Foi para isto que eu vim. Para trazer o reinado de Deus. E todo aquele que me acolher, todo aquele que ouvir minha palavra e crê no evangelho de Deus que eu anuncio, deixa Deus reinar na sua vida. Esta é a pérola de grande valor. Este é o tesouro escondido. Esta é a graça, é a riqueza, o bem, a salvação que Jesus nos traz. O reinado de Deus na nossa vida. Vá, homem. Vamos lá, mulher. Deixe o Senhor reinar na sua vida. Leve a sério Jesus. Leve a sério o seu evangelho. Na hora de decidir as suas coisas. Na hora de resolver seus problemas. Na hora de escolher que rumo deve dar a sua vida. O que fazer e o que não fazer. Deixe-se guiar por Jesus. Deixe que o reino de Deus, Pai, que Ele trouxe, entre na sua vida. É difícil? É. Então peça a Jesus que unja você com o seu Espírito Santo. Peça a Jesus que lhe dê o dom da fé. Senhor, sustenta a minha fé em Ti. Aumenta a minha fé para que eu creia em Ti de verdade. Ajuda-me, Jesus, a nunca brincar contigo. A viver as alegrias e tristezas, vitórias e derrotas da minha vida, do nascimento à minha morte, na Tua presença. Porque viver contigo, meu Jesus, é viver de verdade. Viver sem Ti. Ainda que em tudo eu fosse bem-sucedido, minha vida seria uma mentira. Que Deus abençoe você que está me ouvindo, para juntos meditar na palavra de Deus. Que Deus abençoe suas famílias. Que nesta semana o Senhor abençoe seus projetos. Mas acima de tudo, que o Senhor dê a você a graça de viver sua vida na presença dEle. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.